Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. A nossa entrevistada de hoje é a Fabiana Franco. Ela é professora, coordenadora bilíngue e administra o perfil no Instagram Fabilingue. Fábio, obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite e poder falar um pouquinho do bilinguismo, né, que é a minha paixão, assim, que eu gosto muito de fazer. Então, eu já vou aproveitar para emendar a nossa primeira pergunta, que é como que é a sua história com o bilinguismo? Então, eu comecei a dar aula de inglês em 2005, eu estava cursando letras ainda, mas eu sempre gostei de inglês, desde adolescente, eu gostava de música, e na época não tinha internet para a gente procurar letra de música, Aham. então eu comprava revistinha, pegava a letra de encarte, de CD, e aprendendo, eu aprendi muito com música, né? Foi o que eu devo para Traduzindo. inglês, isso, traduzindo, trocando com as minhas amigas, então Ai, fui passei por isso. aprendendo. Mas acho que é a melhor forma, né? Você aprender por algo que você gosta, né? Acho que é muito significativo para a gente, né? E Uhum. aí fui aprendendo, fui gostando e fui fazer letras. Porque gostava, na verdade, eu tinha feito um ano de jornalismo, mas me desiludi um pouco e gostava muito de escrever. Fui fazer letras até mais pela questão de gostar de escrever do que do inglês, mas no fim a vida foi me levando para o caminho do inglês, né? Uhum. Então, em 2005 eu comecei a dar aula de inglês em escola de idiomas mesmo. E em 2008, logo depois que eu me formei, me formei em 2007 em letras, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa escola bilíngue que estava abrindo aqui na minha cidade, como assistente, né, como professora assistente de turmas de infantil, que eu nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha imaginado que eu poderia trabalhar com ensino infantil, né, porque até então as aulas de inglês eram para adultos, né, então Aham. não tinha tido esse contato com criança pequena, eram de 3 anos. Uhum. E foi uma experiência, assim, muito legal. Eu me apaixonei, assim, pelo ensino bilíngue em si, que eu não conhecia, né? Que era algo, né? Se agora ainda é um pouco novo, as pessoas ainda estão entendendo o que é. Em 2008, então, era muita novidade, né? Era uma escola, a escola começou pequena, bem pequena. Hoje é uma escola grande aqui da cidade, é uma das únicas escolas bilíngues aqui da cidade, uma das mais conhecidas, e comecei na turminha de nursery como assistente. No ano seguinte, fui assistente da turminha de junior kindergarten, né, que a turminha cresceu. Só que eu fiquei meio confusa com a questão do ensino infantil, fui dar aula de inglês mesmo em escola regular. Fiquei um Uhum. ano só dando aula para ensino fundamental, mas aí acabei voltando para o bilíngue, e continuei como assistente, fiz várias coisas dentro da escola, até fui assistente de coordenação, fui secretária, fui fazendo várias coisas ali para ajudar mesmo. E em Uhum. 2012 eu tive a oportunidade de ter a minha turma, né, que foi quando eu ganhei uma turma como professora mesmo, né? E peguei uma turma de primeiro ano, de segundo ano, desculpa. Primeiro ano eu tinha sido assistente, aí eu peguei essa turma que eu tinha sido assistente como professora. Aham. Só que aí eu precisei fazer pedagogia, né? Porque era, né, para eu poder ser professora do ensino fundamental, eu só tinha formação em letras, Uhum. aí precisei fazer pedagogia e fui fazer uma complementação, né, para letras. Fiz um ano e continuei. De 2012 até 2019, eu trabalhei nessa escola como professora de Fundamental 1. Sempre fiquei entre primeiro e segundo ano. Uhum. Cheguei a dar aula para o terceiro, para o quinto. Mas sempre na parte do inglês, né? Que aí a Uhum. gente trabalhava com ELA, que era a parte de English Language and Arts, e matemática e ciências em inglês, que Aham. foi um super desafio também para mim, porque, né, formada em letras, pedagoga, né? Mas assim, a pedagogia não me deu a base que eu precisava para ensinar matemática e ciências Aham. em inglês. Depois trabalhei o ano passado também numa escola bilíngue, como primeiro e segundo ano. Em 2019, eu fui para uma escola com programa bilíngue. O ano passado eu fiquei num ensino, só que a cidade era longe, acabei voltando para cá e agora eu estou nessa escola que eu sou coordenadora do programa bilíngue, mas é uma carga horária estendida, né? Não é uma escola bilíngue. Uhum. E sou professora também do Fundamental 2, que aí foi outro desafio para mim,
de sexto e sétimo ano. Eu também nunca tinha trabalhado com essa faixa etária, só naquele ano, em 2010, e foi o oitavo e nono ano, e eram 2 aulinhas por semana, aquele esquema do carga horária mínima, né? Uhum. Assim, com um programa de carga horária estendida, eu nunca havia trabalhado, mas gostei muito, estou gostando muito dessa faixa etária também, achei que não me daria tão bem, e no fim as coisas estão indo super bem, assim. Uhum. E assim, criei a página, né, no Instagram, no começo desse ano, porque eu tinha saído da outra escola e eu estava sem trabalhar, eu só estava dando aula particular, né, e resolvi fazer a página para divulgar o que eu conheço, né, e começar a fazer outras coisas aí que eu gosto também, dessa parte das redes, de criar conteúdo, eu gosto muito dessa área, quero continuar fazendo isso, inclusive. Uhum. Hoje faço um pouco mais, com um pouco menos de frequência por falta de tempo, mas não desisto, né? Tô lá, cada hora eu coloco um pouquinho de informação. Alimentando aos pouquinhos, né? Meu caso também, eu faço mais por hobby, mas de vez em quando a gente acha um tempinho para alimentar ali o perfil, mas não é um trabalho que seja o principal, então a gente Isso. acaba não tendo assim tanto tempo para, né? Acaba se dividindo, né? Mãe, Isso, professor, né? também sou mãe, Aquela história, né? então, casa é tudo, né? E professor trabalha muito em casa também, então tem Exato. tudo isso. E essa Mas a questão gente de dá conta, dia né? também é toda uma outra organização, né? Uma Sim, rotina diferente. é. E Mas como a gente que vai é? tentando encaixar aí nos horários livres, né? Sim, sim, sempre tem espaço, né? A gente sempre acha um tempinho. E como que é o dia a dia de uma professora de educação bilíngue? Então, como todo professor, né? Eu acho que é um dia a dia bem dinâmico, né? A gente tem que rebolar bastante para conseguir fazer tudo o que é preciso, mas eu acredito que um professor bilíngue tem um desafio a mais, que é essa questão da língua adicional mesmo, né? Uhum, E muitas vezes você recebe crianças que não têm nenhum conhecimento, que nunca teve contato, e a criança fica muito resistente, você tem que administrar essa questão dos outros que já estão num outro momento, e essa criança que acabou de entrar, como acolher, né? Como, como fazer a criança compreender essas diferenças, né? Porque existem diferenças, e a criança saber usar o que ela já tem, que ela já conhece, para aprender o novo idioma, né? Então, uhum, acho que o desafio maior é isso, é trazer segurança, né? Transformar aquele ambiente num ambiente seguro para a criança aprender, que a criança sinta que ela pode confiar em você, que ela vai entender que esse momento vai chegar. Eu acho que quanto mais cedo, mais fácil, uhum, né? Porque eu trabalho hoje com crianças não, né? Pré-adolescentes de 10 e 11 anos, e a resistência deles assim, em se abrir a ouvir e entender é muito maior. Então, uhum, leva muito mais tempo para que eles relaxem e percebam que eles estão entendendo, né? Então, uhum, uhum. mas eu acho que tem muitos desafios, são diários os desafios, mas a gente tem que estar sempre disposta a aprender. Eu acho que é isso, você não pode parar nunca. Nem uma professora que seja só da língua materna, mas no ensino bilíngue é uma questão muito. Parece que aumenta ainda essa responsabilidade, eu sinto isso, né? E Que é uma recentemente cobrança maior, né? exatamente, porque daí, por exemplo, no ensino da matemática, tens que te preocupar com o ensino da matemática em língua estrangeira, né? Então, são dois aspectos ali a considerar, né? Isso, e até mesmo assim, os pais ficam muito em dúvida com isso, né? O ano passado eu tive questionamentos de alguns pais sobre a matemática. Eles não conseguiam entender como a criança ia aprender, como a filha dele, no caso, ia aprender matemática em inglês. Como que isso Uhum, vai acontecer? Como que é possível isso acontecer? Então, aí a gente tem que fazer todo esse trabalho de explicação mesmo para os pais, esse trabalho de convencimento, às vezes eu acho que é até um convencimento, né? De mostrar o resultado, de falar, olha, é possível, é perfeitamente possível. Eu vi os meus alunos aprenderem muito e gostarem muito da matemática, mesmo sendo aprendido em inglês. uhum. Então esse é um desafio. Eu acho que o desafio maior até. Tem que confiar no processo.
Sim, e acho que o desafio nessas outras matérias é ainda maior, né? Porque uma coisa é você. E também você não está ensinando inglês, você está ensinando em inglês. Então, E, essa diferença é muito grande já. e recentemente houve mudanças nas regras, né, da educação bilíngue, educação plurilíngue. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essas mudanças? Isso, a gente tem já o parecer 2 de 2020, que ele já está aprovado, mas ele está aguardando homologação, então ele não está valendo ainda, né? Então está todo mundo nessa expectativa aí, aguardando a homologação. E esse projeto ele veio regulamentar o ensino bilíngue no Brasil, porque o que a gente viu acontecer nesses últimos anos? Teve um boom, né, das escolas ditas bilíngues, né? A gente vê em qualquer esquina um outdoor de uma escola oferecendo programa bilíngue e aí a pessoa não sabe, confunde muito. Assim, o termo bilíngue, eu falo que o termo bilíngue carrega um peso muito grande, que se a gente não souber explicar, fazer as pessoas compreenderem qual é a função disso mesmo, o que é um ensino bilíngue, isso gera muito problema, muita cobrança, né? Muito equívoco, na verdade. Então, o parecer ele veio para regulamentar, para trazer algumas regras, porque era muito de acordo com a escola, ou com a escola internacional, ou com a franquia, Uhum. né? Tá certo que as escolas têm que cumprir a BNCC, existe toda a lei, né? Você tem que prestar conta para a delegacia de ensino, fazer calendário, plano de aula, PPP e tudo mais, mas não existia essa regulamentação. Uhum. Então, tudo poderia ser bilíngue, né? Não existia um mínimo de horas. Então, agora o parecer ele veio delimitar várias coisas, ele veio para trazer essas regras. Então, para você ser considerado uma escola bilíngue mesmo, tem que ter uma carga horária mínima para cada fase do ensino. Uhum. Precisa ter alguma matéria da base comum ensinada na língua adicional. Então, Uhum. tem que ter ou matemática, ou ciências, ou geografia. A geografia geralmente não se ensina porque a gente faz a geografia do Brasil, né? Na escola que eu trabalhei, Uhum. geografia e história era a geografia do Brasil, história do Brasil. Certo. E eles tinham língua Não faz portuguesa. sentido fazer em inglês, por Isso. exemplo. Não, até pode, eles falam no parecer, até que você até pode ter uma outra geografia Uhum. complementando a outra que a criança está aprendendo, né? Mas tem que ter uma matéria da base comum na língua adicional para ser considerada bilíngue. E Aqui também tem a formação de professores, isso, tem a eu via formação. muito aqui na região as escolas darem uma carga horária maior de inglês, mas a aula de inglês, não o ensino bilíngue, e chamar de ensino bilíngue, né? E as pessoas os pais que não sabem, aí, e isso é muito importante de isso que você está esclarecendo, para os pais saberem, né? A gente está no fim do ano, os pais procurando escola, onde é que eu vou matricular meu filho, e às vezes eles são, por não conhecer muito bem, eles acabam, a escola se diz bilíngue, eles não vão matricular meu filho aqui. E a verdade, eles estão com uma carga horária grande de inglês como língua estrangeira e não o ensino bilíngue de fato, né? Bilíngue. Isso. O que a gente tem visto hoje é um movimento aí das editoras de material didático de elaborarem materiais que tenham uma certa flexibilidade, que não seja um curso de inglês, vamos dizer Uhum, assim. uhum, Então, hoje a gente tem materiais para ensino bilíngue que eles até abordam outros temas, abordam o CLIO, que a gente tem ouvido muito falar, né, que é o conteúdo integrado à língua. Então, eles pincelam, eles passam por essas abordagens, né? A gente não pode dizer exatamente que é um conteúdo integrado à língua, porque é muito sutil, é muito rápido, né? Tem uma aula com um tema diferenciado. Então, a gente tem a abordagem STEAM, que também está muito na moda, né? Que une ciência, tecnologia, matemática, artes e engenharia. Então, uhum. assim, os materiais didáticos, a gente tem visto essa pequena mudança para abranger um pouco mais essa questão do bilíngue, para que a criança tenha uma contextualização maior nas aulas, para que não seja só o inglês, porque se for só o inglês como gramática, como língua, ensinar a língua, Uhum, né? Aí é só um pouco mais de horas de inglês, sim. né? Então não faz sentido nenhum realmente ser chamado de bilíngue.
Então, vamos dizer, é um compacto de um ensino bilíngue sendo trabalhado com carga horária adicional, Sim, né? Mas nada assim, contra essa carga horária elevada de inglês, né? Só para deixar claro, mas é que as coisas têm que ser chamadas com o nome correto. que realmente são. E inclusive, com a regulamentação, depois da homologação, o nome programa bilíngue pode ser que nem possa ser usado mais, entendeu? Porque a escola tem que falar que é carga horária adicional, né? Entendi. Que não que tem um ensino bilíngue. Porque, justamente por essa questão, porque bilíngue, o termo bilíngue implica em duas línguas. Então, você não está trabalhando, naquela aula, você não está trabalhando as duas línguas, você está trabalhando o inglês, né? Então, assim, eu não posso chamar uma aula de bilíngue se eu não abordo, ou o ensino de bilíngue se eu não estou abordando as duas línguas, né? E porque as pessoas tendem a não dar importância para a língua materna. E o bilinguismo, né? E o bilinguismo realmente vem trazer essa questão, né? Hoje a gente tem estudado muito e tem se debruçado sobre essa questão de você manter as raízes na sua língua materna, da translinguagem, né? De usar o code switching, o code mixing, né? A mistura de códigos, porque é muito importante que o aluno passeie pela sua referência principal, que é a língua materna. E tudo o que vem em conjunto, né? A cultura, a própria identidade, né? As origens, isso é muito importante cultivar. É importante conhecer outras culturas, né? Mas valorizar o que a gente tem também. Sim, e é isso que o bilinguismo proporciona, na verdade, né? Você fazer esse intercâmbio de conhecimento, né? Ele não é porque as pessoas às vezes pensam, a escola bilíngue é só uma coisa super elitizada, que é só a língua de prestígio, né? E não deve ser só isso. O bilinguismo não é só isso, né? Então, a gente precisa começar a democratizar o termo, o ensino, né? Tipo, torná-lo mais acessível para as pessoas, para que elas entendam realmente que não só a importância, né? Não só o que é o bilinguismo, mas os benefícios que ele pode trazer para qualquer área do conhecimento, né? Para o desenvolvimento cognitivo mesmo dos alunos. Então, o que eu gosto muito dessa dinâmica do ensino bilíngue hoje é essa. Tudo que eu tenho aprendido, e olha, eu vou te falar que recentemente que eu tive essa mudança de mentalidade, né? Porque tudo que eu conhecia era um ensino bilíngue elitizado mesmo, né? Era da escola mais cara da cidade, onde só as pessoas privilegiadas poderiam ter acesso. E hoje eu entendo como algo totalmente diferente, que pode ser acessível para todas as pessoas, né? Mas a gente tem um caminho longo aí para percorrer até chegar nesse momento. Mas é um começo, acho que Com certeza. o parecer já é um primeiro passo, né? Ele tem muitas falhas, deixa muitas dúvidas ainda, mas o que a gente vê de positivo é que é um primeiro passo, né? Acho que já é muito importante. E, né, tem que comemorar, de certa forma, que vai ter essa regulamentação, né? Que vai existir isso. Legal. Outra coisa que você fala bastante no seu Instagram é sobre a leitura, né? Eu sou suspeita a falar porque eu também sou da área, eu partilho da mesma opinião, mas você poderia falar para as pessoas que estão assistindo um pouquinho mais sobre a importância da leitura e como que isso contribui para o desenvolvimento do bilinguismo? Então, olha, eu costumo falar que a leitura é a porta de entrada, né, para a linguagem mesmo, para o letramento. E não a leitura só que a criança vai fazer, mas que fazem para ela, né? Então, eu acho que a gente tem que tornar isso um costume cada vez mais, os pais lerem para os filhos antes de dormir. Acho que isso faz muita diferença, que a gente percebe as crianças que têm acesso, né? E hoje em dia está muito mais fácil você acessar a leitura, tanto pelo celular, né? Você não precisa exatamente comprar um livro físico para fazer uma leitura. E também a gente entendeu o que é leitura desde cedo, né? Porque a criança, ela lê várias coisas, ela não lê só um livro, né? Então, você mostrar uma imagem, você dá um livro na mão, ensinar a criança a manipular um livro, a cuidar de um livro, isso já é um incentivo à leitura, né? A gente não precisa que a criança saiba ler para ela começar a gostar e se interessar. Você não precisa esperar a criança entrar na idade de alfabetização para introduzir esse hábito na vida da criança, né? Pode começar desde muito cedo.
Então, acho que isso que a importância para mim é essa, é você começar cedo, começar mostrando as coisas mais simples relacionadas à leitura, porque você vai criando esse gosto, esse hábito, né? E a importância é que a gente consegue fazer muitas relações também nas duas línguas, né? Você Ah, acaba ficando, tendo essa multiplicação do conhecimento, né? Então, para mim faz toda a diferença. Eu percebia nos meus alunos que liam mais, como eles se desenvolviam muito mais rápido, né? Em uhum, tudo. Porque a leitura vai te ajudar não só na sua língua, na leitura, na escrita, mas em todas as matérias, a interpretar um problema de matemática, a entender um texto numa aula de história, de geografia, a interpretar um gráfico. Então, a leitura é tudo isso, não é só um ler o livro que a mundo, criança né? vai pegar. Isso, ler o mundo, exatamente. Então, eu gosto muito de colocar lá no meu perfil, eu fiz uma série de estratégias, né, para leitura, quando você vai fazer leitura na sala de aula, Aham. mas porque são importantes, porque acho que o professor, agora falando um pouco para os professores, né, que eu acho que a gente tem que ter essa organização na hora de ensinar a leitura também, e tem que mostrar esses caminhos todos, né, de você ativar o conhecimento prévio, de você ler primeiro as imagens, de você tentar prever o que vai acontecer na história, tudo isso já é leitura, já é a leitura, né? Você vai Então, porque cativando o leitor já, né? isso. Porque as crianças adoram histórias, né? A gente compete muito com televisão. Televisão, acho Uhum. nem sei se hoje tanto, mas celular, tablet, videogame. Mas a questão é que a criança adora histórias, né? Então, se a gente parar Sim, para contar histórias, para ler com eles, depois para ouvir as histórias que eles mesmos contam, eles vão responder a isso, né? Eles gostam, sim, e naturalmente o ser humano gosta disso, né? sim, gosta, é verdade. E assim, aí a gente consegue, né, cativar, é o que você falou, cativar desde cedo, e quando você mostra, vai mostrando esse passo a passo aí para a criança, fica tudo muito mais simples. Ela vai ver que a leitura não é difícil, que não é um bicho de sete cabeças, que tudo aquilo que você ativou antes te ajudou a entender melhor a história. Então, é um caminho super gostoso. Eu adoro, eu sou, assim, a parte que eu mais gosto é a parte de leitura e de escrita também, né? Que é o outro lado que eu gosto muito, que é o que eu mais gostava de fazer como professora bilíngue. Uhum. E você fala também bastante sobre classroom management. Você pode falar um pouquinho para as pessoas a importância dessa organização, desse planejamento? Sim, então, o classroom management, às vezes a gente deixa de lado um pouco, a gente não acha que é tão importante, né? A gente começa o ano já querendo começar no livro didático ou no programa, já começa direto, né? E uma coisa que eu aprendi muito, assim, na escola, nessa primeira escola bilíngue que eu trabalhei, que nós tínhamos muitos treinamentos, né, com pessoas, com professores de fora do país, e eles ensinavam muito a gente essa questão de rotina, de estabelecer uma rotina, de ensinar uma rotina. E eles falavam, olha, nem que você perca o primeiro mês fazendo isso. Se você não vai perder, na verdade, não é uma perda, é um investimento de tempo, porque se você tiver as crianças sabendo o que fazer na hora certa, você vai ganhá-los pelo resto do ano. Uhum, E quando eu entendi isso, a minha vida ficou muito mais fácil com as crianças, porque eles precisam da rotina, né? uhum, Isso é uma coisa que os pais fazem em casa, alguns pais costumam fazer aquele quadro de rotina, né? Aquela coisa. E na escola, além de ter uma rotina visível para a criança, você precisa ensinar todas as coisas, né? Então, o que eles falavam? Que tinha que ensinar desde onde eles colocam a mochila uhum. até onde eles vão guardar o material, que eles, assim, coisas muito simples que a gente não acha que vão atrapalhar a aula e muitas vezes atrapalham, Uhum. né? Por exemplo, Tudo eu vou muito conta, né? sim, por exemplo, você vai explicar uma atividade, não entregue o papel antes de você explicar. Então, tudo isso é classroom management, né? Você saber que primeiro você fala, depois, porque a hora que você deu o papel na mão da criança, você já perdeu a criança, entendeu? Dependendo da idade, porque ela vai ficar querendo ver ali o que tá. Ou ela vai pegar o lápis, tipo, estojo embaixo da carteira, olha para mim, vou explicar, depois você espera. E também ter um tempo curto de instrução, né? Tudo isso. Mas são coisinhas assim, simples, da gente fazer um quadro de ajudante e fazer um sorteio,
sabe? De falar, fazer o calendário, de ter uma rotina, de a criança saber o que ela vai fazer desde a hora que ela chega até a hora que ela vai embora. Então, Isso é diminui muito a importante. ansiedade também, né? Aquela agitação, porque eles sabem o que vai acontecer, então já ficam mais Exatamente. relaxados. Sim, eles ficam muito mais engajados, né? Porque eles sabem que agora vai ser isso, depois vai ser outra coisa, depois é o intervalo, né? Ficam querendo ir para o parque. Então, quando tá ali na lousa ou em outro lugar visível para eles, eles já, tá, agora ainda não chegou a hora. Uhum. Então, todos se beneficiam, os professores e as crianças, né? Dessas técnicas. Tem muitas técnicas, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas basicamente é isso que ela é o benefício que traz, né? Um gerenciamento bom de sala de aula. Certo. E para você, quais os maiores, você como coordenadora, como professora, quais os maiores desafios hoje, no que diz respeito à educação bilíngue? Olha, eu acho que é justamente o que a gente já conversou um pouco, né? De fazer as pessoas entenderem o que é. Uhum, Porque a gente vê muito essa questão comercial hoje, né? Virou lugar comum mesmo. Você vê todas as escolas oferecendo programa bilíngue. uhum, E assim, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que realmente é, a partir de começar da escola, né? Falar e saber o que oferecer, para realmente não causar problemas para a própria escola, porque às vezes você cria uma expectativa de algo que não é bem daquela forma, né? Como eu falei, o termo bilíngue tem um peso, então a gente precisa entender e saber vender esse programa, saber vender essas aulas, uhum. para que na hora que a gente mostra o resultado, seja aquilo que é esperado e que porque uma criança que faz 1 hora de inglês por dia, ela não vai ter a mesma fluência no mesmo tempo de uma criança que está numa escola bilíngue, que tem Uhum. 3 horas de inglês e tem outras aulas em inglês. Então, e os pais fazem essa comparação, né? Eles esperam que a criança chegue em casa já falando inglês com eles, já contando tudo. E isso depende de muitos fatores, não é nem só a questão do tempo de exposição. Eu acho que o tempo de exposição é muito importante, né? Uhum. Faz toda a diferença, mas tem vários outros fatores, né? Então a gente precisa realmente fazer com que todos entendam como é, o que é e o que esperar, em quanto tempo esperar, você respeitar o tempo da criança. Eu Claro, acho que esse é o maior desafio, comparar como com os coordenadoras, amiguinhos. principalmente. Isso, Ah, mas fulaninho tá falando, e outro fulaninho não tá. Isso é isso. E aquela coisa, né, da criança chegar em casa, fala para vovó o que você aprendeu em inglês. E não é assim, a criança vai, ela tem aquela pessoa com quem ela se sente à vontade, né, de falar, ela vai fazer essa diferenciação com quem eu posso falar inglês, com quem eu posso falar português. é. Então, a gente precisa fazer formação de pais, eu costumo É muito dizer. A gente tem importante que não querer formar os colocar o pais filho no também. troféu, né? Se exibir com o filho, né? Ah, olha aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha vergonha. Eu não sei se era vergonha, não sei explicar muito bem, mas é justamente isso. Mas eu não, isso não faz, essa pessoa não faz parte do meu universo com o inglês. O meu universo com o inglês são essas outras pessoas aqui. Com elas eu me sinto à vontade de falar, essas aqui não. Então, tem e a criança, ela não sabe, eu não sabia dizer o porquê. E as pessoas, Sim. então não sabe, então não aprendeu direito. Tem muita fica essa pressão, né? E É, quanto maior a pressão, mais você vai ter dificuldade de conseguir a criança fale, né? Mas enfim, eu acho que aos poucos a gente vai devagar, é um trabalho de formiguinha, sim. né? Aos poucos a gente vai conscientizando. Uhum, E acho que o importante é isso, é ter pessoas, ter profissionais conscientes e que saibam conscientizar também, né? A gente uhum, precisa ter contar com pessoas que ajudem nesse sentido, uhum. né? E que dicas você dá para as pessoas que estão começando, quem tem vontade de ser professor, professora de educação bilíngue? Então, olha, além do inglês, não a primeira dica que eu dou não é só inglês, tá? Não é só inglês que você tem que saber. Uhum, Hoje em dia, a gente tem visto muitos cursos de formação em educação bilíngue. Inclusive, no meu perfil, eu dei algumas dicas de alguns cursos. Eu estou fazendo um curso de formação em educação bilíngue da Universidade de Londrina, uhum, que é excelente, super recomendo. A Vivian e a Michelle, que são as coordenadoras, né?
têm feito um trabalho maravilhoso, inclusive elas estão ajudando a implementar a primeira escola bilíngue no Paraná, pública, primeira escola pública bilíngue no Paraná, que eu acho que é assim, algo maravilhoso, que eu sou super me orgulho, né? A gente se conhece só pelo curso, mas eu acho maravilhoso, assim, o trabalho que elas têm feito. E esses cursos ajudam muito ao profissional de letras e da pedagogia também a entender o que é o ensino bilíngue, que são cursos de extensão, geralmente não são cursos caros, acho que vale a pena muito o investimento. E já, lógico que você vai aprender muito mais do que só se você quer ou não trabalhar no ensino bilíngue, né? Eu tenho aprendido muitas coisas. Mas eu acho que é um primeiro passo para você para você saber se é isso mesmo, se você gostaria de trabalhar com esse tipo de ensino. Porque, olha, na minha época, quando eu fiz letras, não tinha absolutamente nada na minha formação. Na verdade, essa é uma crítica, né, do parecer que a gente faz com o parecer, de ele exigir uma formação que as universidades não oferecem. No nível superior. Só oferecem no nível de extensão ou pós-graduação, mas não existe um curso de educação bilíngue. Sim. Não existe um curso para professor bilíngue. Existe letras, que não te dá tudo que você precisa, e existe pedagogia, que também não te dá tudo o que você precisa. Curso de Então, letra, se você pelo quiser menos, só um ou só o outro... Oi? eu não sei como é que foi no seu caso, mas, por exemplo, no meu caso, que também tenho formação em letras, eles te preparam para ser professor de língua estrangeira. E a educação bilíngue é uma outra proposta, né? Exatamente. A Então, pessoa assim, tem ali a competência, né, linguística, vai ter lá o seu nível C1 ou B2, enfim, o nível que for exigido, mas não vai ter a habilidade que precisa ter na sala de aula, né? Sim, e se fala muito sobre isso, né? Que essa formação precisa ser na língua também, né? Então, o professor especialista, ele precisa ter a linguagem que ele vai ter que ensinar, ele precisa saber a linguagem que ele vai ter que ensinar para o aluno. Então, por exemplo, o professor de ciências que vai querer trabalhar em ensino bilíngue, além de ter o inglês, ele precisa saber ensinar ciências em inglês, ele precisa saber quais as ferramentas que ele vai dar para o seu aluno, ele precisa ter a linguagem adequada, ensinar os termos, e isso tem sido muito discutido hoje em dia, a respeito de ensino bilíngue, porque não basta só você ser especialista na área, você tem que saber como ensinar, é aquela questão, né? A gente sempre fala, eu fiz curso de processamento de dados no ensino médio, né? E eu lembro que a gente falava muito que os professores da área técnica, eles sabiam muito para eles, mas eles não sabiam ensinar a gente a fazer programação. Sim. Não que eles não sabiam ensinar, eles estavam ali se esforçando e tal, mas eles não tinham muita didática para a gente entender, tipo, adolescentes de 15, 16 anos, entender como fazer uma programação. Então, ou você já, eu falo que para essa área, ou você já nasce com o dom, vai ser difícil você aprender com alguém, né? Mas, enfim, só para fazer uma comparação aí, que não adianta você só saber, né? Você tem que saber como ensinar. E a pedagogia te dá algumas ferramentas, a Faculdade de Letras também, mas eu digo que tudo que eu aprendi sobre ensino bilíngue, eu aprendi na escola que eu trabalhei. Eu tive a oportunidade de trabalhar. E mesmo assim, hoje eu vejo que a gente precisa ainda melhorar muito a formação, né? Porque a formação não pode depender da escola que você está trabalhando, o seu local de trabalho. Até hoje ficou a cargo ou da pessoa individualmente procurar ou da escola dar essa formação. E assim, é muito válido, acho que tem muitas escolas preocupadas com a formação dos professores. Essa escola que eu trabalhei, por exemplo, tive cursos e formações maravilhosas, eu aprendi demais, tudo que eu sei hoje, eu aprendi lá, mas não pode ficar só a cargo das escolas, né? Tem que ter as faculdades, as universidades públicas, precisam investir nessa formação, justamente porque não é uma coisa elitizada, é aquilo que eu falei, a gente tem que tirar esse mito de que é só para elite, é só a língua de prestígio, né? No Brasil nós temos línguas indígenas, nós somos um país bilíngue, Sim. né? Então, assim, é isso que é a conscientização do que é o plurilinguismo, não é só a questão da língua de prestígio mesmo. Sim. Então, tem um caminho muito longo, né? A gente fala aqui, eu falo super empolgada, né? É uma paixão mesmo para mim falar desse assunto, mas eu acho que a gente está começando e tem muita coisa que vai melhorar, sabe? Eu acredito muito no potencial dos professores, das pessoas dispostas, como você também,
em espalhar isso, né? Uhum. Em divulgar. Eu tenho um grupo de professores lá no meu curso que, nossa, a gente é muito unido, a gente não se conhece pessoalmente, mas nós trocamos muitas angústias, muitas dúvidas. Aham. Eu acho que esse movimento também entre os pares é muito importante, você se apoiar nos seus colegas, você ter esse trabalho em equipe, né? Essa troca com os profissionais da sua área, acho que isso é importantíssimo também. Uhum. Eu Principalmente gostei no momento que está muito. todo mundo descobrindo coisas, né? E a gente vai descobrindo, vai compartilhando, vai passando adiante, porque um ajuda o outro, o problema de um já foi o problema do outro, e assim vai indo. Vai. E é muito gostoso essa troca. A gente fica. Tem algumas aulas que explodem o nosso cérebro, assim, né? A gente começa a conversar e vê que todo mundo tem as mesmas dúvidas, os mesmos anseios, as mesmas preocupações. E o que é legal é você ver todo mundo preocupado mesmo em fazer o melhor, sabe? Em aprender, em aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu vejo um caminho muito bonito. Eu tenho muita esperança, sabe? Eu não. Hum. Eu sou uma otimista, assim. Aham. Essa E eu positiva. acredito. Sim, eu acredito muito que isso vai ter um caminho muito bom a começar, né? A gente está começando, mas Sim, tá só começando. é, Eu costumo pedir para os nossos entrevistados deixar uma mensagem para os agentes de promoção do bilinguismo, né? As pessoas que estão preocupadas em promover o bilinguismo, sejam elas pais, mães, avô, avó, tio, tia, professores. Que mensagem você poderia deixar? olha, principalmente que não desistam, né, de fazer isso funcionar, de fazer isso dar certo, e os pais, principalmente as famílias, que procurem conhecer o que é o ensino bilíngue, conhecer o que o seu filho está aprendendo, o que está por trás do que ele está aprendendo, sabe? Se informem com os professores da escola, com certeza eles vão ter alguma literatura para te indicar. Assim, não precisa conhecer a parte técnica, mas acho que tem muita coisa que os Uhum. pais podem conhecer para ajudar e para não ter tanta pressão em cima das crianças, né? Para respeitar esse processo, né? Então, acho que a principal mensagem que eu deixo é que a gente não desista, que a gente, sabe, segue firme, que a gente seja firme e não desanime com as dificuldades, porque existem muitos obstáculos ainda a serem transpostos aí pelo ensino bilíngue no Brasil, mas eu acredito que a gente tem profissionais maravilhosos já ensinando a gente muitas coisas, né? Eu sigo muitas pessoas importantes aí da área, que Antonieta Megali, né? Fala coisas muito legais, as minhas coordenadoras mesmo lá da UEL, a Vivian Savioli, a Michelle Elcadre, sigam essas páginas de universidades que promovem o ensino bilíngue. Tem muita gente boa. Então, assim, a gente pode se informar e estar sempre aprendendo, né? Acho que é isso, não parar nunca, né? Não desistir mesmo. Muito obrigada, Fábio. Obrigada por ter Eu que participado aqui, por agradeço, ter trazido a tua experiência e todos esses conhecimentos. Com certeza vai servir Eu sempre digo que isso sirva de inspiração para as pessoas que estão assistindo, né? Para que deseja ser professor, quem está começando ali, se formando, não, quero seguir por esse caminho, quero dar aula na educação bilíngue, que faça uso desses conselhos, né? E para os pais também que estão procurando escola, querem saber como fazer. Aqui a gente está falando mais desse contexto escolar, né? Em outros vídeos eu falo também sobre a educação em casa, né? A criação bilíngue. Mas é importante tudo, né? A gente faz o que dá, né? Eu sempre digo que sim. existe o ideal, existe o possível, e a gente Uhum. trabalha com o que dá. Se as pessoas têm a oportunidade de matricular seus filhos numa boa escola, que matricule, se tem condições de criar em casa, que faça, né? O importante é chegar lá, desenvolver. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, e que nem você falou, até nas escolas públicas isso está começando aqui em Santa Catarina, também eu tenho visto movimentações nesse sentido, e quem sabe isso vai virar uma realidade para todo mundo. Sim, sim, é uma tendência. No Rio de Janeiro também, eu esqueci de mencionar, já tem várias escolas bilíngues públicas também, inclusive que ensinam mandarim, muito legal, que é mandarim e português. Então, gente, imagina o desafio. Aham. Mas, assim, tem lugares, tem pessoas dispostas a fazer esse trabalho acontecer.
e a democratizar mesmo, que eu acho que vai ser benéfico para todo mundo, né? A gente tem que pensar nisso. Obrigada, Aline. Eu agradeço Foi a muito legal. colaboração, e vocês que estão assistindo também, obrigado por assistirem e até a próxima.